Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula da DBAI Segurança e Saúde Ocupacional. Hoje estamos iniciando mais uma videoaula do nosso treinamento EAD sobre o curso de NR35 e NR33. Então a nossa aula é da matéria de noções de resgate. O nosso tema específico é a suspensão inerte. Suspensão inerte? O que é essa suspensão inerte? Por que tratar desse tema? Então vamos explicar um pouco mais sobre isso nesse treinamento. Lembrando, suspensão inerte é um tema pouco difundido nos treinamentos de resgate, nos treinamentos de NR35. É pouco difundido, então, mas é um tema muito importante para as pessoas que se envolvem nesses trabalhos. Então vamos ver aqui o que é essa suspensão inerte e por que tratar de suspensão inerte. Então, na NR35, no seu item 35.4.5.1, a análise de risco deve, além dos riscos inerentes ao trabalho em altura, considerar. Então, lembrando, primeiro ponto, todas as atividades deverão conter análise de risco, ou seja, deve preceder de análise de risco, deve ser precedida de uma análise de risco. Dentro da análise de risco, há uma série de questões envolvidas que algum profissional tem que inserir nessa análise de risco. Vamos falar de um dele, que é a letra K. Então, a letra K do item 35.4.5.1 diz que na análise de risco temos que considerar as situações de emergência e o planejamento do resgate e primeiros socorros, de forma a reduzir o tempo da suspensão inerte do trabalhador. Olha aí onde apareceu o nome suspensão inerte. Então, por que tratar desse tema? Porque está na norma, porque está na NR 35. Então, esse tema ele fala de situações de emergência. Temos que ter o planejamento do resgate e dos primeiros socorros. Então, na verdade, aqui no nosso treinamento de NR35 da DMAIS aqui, a gente está dando um exemplo ao pessoal que está participando de um treinamento de uma suspensão inerte. O camarada ele está suspenso, por isso tem o nome suspenso. E por que o nome inerte? É isso que vamos ver agora nesse próximo slide aqui, tá? Então, inerte no dicionário, descobrimos que a palavra inerte ela pode ser definida da seguinte forma: que não tem movimento ou atividade própria. Então, suspensão inerte. O trabalhador aqui, mais uma vez aquela imagem, ele está suspenso, porém ele está inerte. Ele não tem movimento. Ele pode até ter um movimento rotativo, dependendo da circulação, dependendo do vento, ou se ele forçar aquela barra ali, mas ele não tem autonomia, ele não consegue fazer o que ele quer, ele fica à mercê da situação, ele não consegue, ele fica inerte. E qual é o problema dessa suspensão inerte? Então veja só, o trabalhador ele está suspenso e aqui nessa parte inferior está acontecendo o que? Uma pressão nas artérias e veias. Então está sendo comprimido essa área aqui no trabalhador, próximo à virilha. Então está sendo comprimido. Além dessa parte inferior aqui, também tem aqui, ó, nessa parte superior, próximo aos ombros. Então aqui também está tendo uma pressão e também está sendo pressionado as artérias e veias. Então, o que acontece? Acontece a parada de circulação sanguínea, tanto nos membros inferiores, que vamos falar aqui das pernas, e dos membros superiores, principalmente os braços. Então, aqui ó, não há circulação, porque está sendo comprimido. Você lembra do garroteamento que não fazemos? Por quê? Porque o garroteamento também, a gente prende tanta circulação que a gente pode ter algum problema em outras áreas. Então, falando um pouco de circulação, só para a gente entender, lembrando que eu não sou médico,
não tenho formação na área de saúde diretamente, então vou falar um pouco grosseiramente do tema para que entendamos, para que possamos entender um pouco melhor. Então a ideia é essa, entender o porquê da importância desse tema da posição da suspensão inerte. Então, a circulação. Vamos dividir a circulação em circulação pequena que é a circulação pulmonar, que é a circulação entre o coração e o pulmão. E a grande circulação. Então, o corpo humano, a gente geralmente nos nossos estudos a gente define pequena circulação e grande circulação. A grande circulação, que é a mais importante, conhecida aqui como circulação sistêmica, é aquela circulação que se dá entre o coração e o corpo. Poxa, Rony, existem dois tipos de circulação sanguínea dentro do nosso corpo? Sim, elas são todas interligadas, entendo. Vai ter um desenho no próximo slide que eu vou explicar melhor. Porém, a gente define pequena circulação. Há um fluxo que eu vou mostrar a vocês que parte do coração e vai para os pulmões. E dos pulmões, ele volta para o coração. Então, essa circulação de coração-pulmão, circulação pequena. E a outra circulação, ela parte do coração para o corpo. Então, para entender melhor, o coração é como se fosse uma bomba. Ela bombeia o sangue que sai do ventrículo esquerdo, que é conduzido para o corpo através da artéria aorta. Então, todo sangue, quando a gente fala de artéria, a artéria, todo sangue, toda artéria, ela sai do coração. Tá? Então, a artéria aorta é a artéria principal, ela sai diretamente do coração. Então, quando ela sai do coração, ela transporta um sangue rico em oxigênio. O oxigênio e outros nutrientes é retido pelas células. Então é importante, o sangue vai com oxigênio, quando chega nas células, ele passa por um processo, um metabolismo, vamos falar assim, que é consumido oxigênio e nesse processo metabólico é gerado o gás carbônico. Então, para a gente explicar melhor, então está aqui um esquema aqui, né, que como é que acontece. Então está aqui, ó, o coração ele é dividido em 4 cavidades, tá? Então tem o átrio esquerdo, o átrio direito, o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito. Então o que acontece? Vamos lá. Então está aqui a artéria aorta, está saindo, está transportando sangue e rico em oxigênio e para a célula, para toda a parte do corpo. Então, quando chega, vamos dar um exemplo aqui no membro inferior, vamos supor que está passando aqui nas pernas, né? As células, os tecidos vão consumir esse oxigênio e vai ser gerado o gás carbônico e vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Então, o que é que vai acontecer? O CO2, através das veias cavas, está aqui a veia cava superior, está aqui, ó, vai levar o CO2, vai transportar o CO2 até o coração novamente. Olha que interessante. Vai o oxigênio, que é uma coisa boa para os membros, e é gerado o gás carbônico, que é um gás, e vai cair diretamente no átrio direito, no coração. Tá? Passa por uma válvula e aqui vai sair nessa artéria que a gente chama de artéria pulmonar. Então, o gás que não é legal, ele passa no coração e vai ser transportado, que a gente já vamos falando aqui de circulação pequena, já vai ser transportado para os pulmões. O que acontece aqui, deixa eu voltar aqui um pouquinho, o que acontece aqui nos pulmões. Então vamos ver aqui o que acontece nos pulmões. Nos pulmões tem o objetivo de que o que é que faz o pulmão? Ele vai liberar o CO2 para a atmosfera e vai gerar mais uma vez o oxigênio. Então ele vai para o pulmão, que na verdade acontece, como está aqui, a troca de CO2 por oxigênio, que é um processo chamado de hematose.
Então o CO2, gás carbônico, vai para a atmosfera e o oxigênio vai para onde? Ele volta, ele vem para aqui, ó, por essa veia pulmonar, aqui, ó, e cai aqui dentro do coração novamente, no átrio esquerdo. E aí passa por uma válvula, cai no ventrículo esquerdo e vai continuar aquela circulação. Desce oxigênio, volta como CO2, passa no coração pelo lado direito, vem, chega no pulmão, faz a hematose, manda o CO2 para a atmosfera, o oxigênio ele volta para o coração, tá? Então, sabendo disso, né, o que é que vai acontecer aqui? Vai haver uma parada da circulação? Vai. Pressionou aqui, nessa área aqui. Então, não circula sangue para os membros e não volta também o CO2, não volta, não tem fluxo de sangue mais para o coração. Então, o coração ele vai dar uma acelerada, vai bobear, mas ele vai parar por falta de circulação sanguínea. Olha que problema. Então, outra coisa, vai deixar de chegar oxigênio para os membros inferiores e superiores também, se tiver acontecendo uma pressão nessa área aqui. Então vai deixar de chegar oxigênio. Então o sangue ele não só transporta oxigênio como nutrientes. Então deixando de chegar oxigênio, sangue com nutrientes para as células vão morrer. Então tem dois problemas. Vai acontecer a necrose por falta de sangue, por falta de circulação e consequentemente vai haver uma parada circulatória e futuramente, mais um pouco para frente, a parada cardiorrespiratória. Olha o problema. Então, Ronildo, quanto tempo um trabalhador ele consegue ficar em posição inerte, em suspensão inerte? Olha, um atleta, né, alguns estudos falam que um atleta, alguém aqui é atleta, acredita que quem está assistindo possa ser que tenha um atleta, mas dificilmente. Geralmente são trabalhadores que fazem curso, então ele pode até praticar uma atividade esportiva, mas ele não é atleta. Então, vamos falar aqui de um Anderson Silva da vida, né, um lutador, um nadador profissional, um jogador de futebol, que ele vive só daquilo, ele treina todos os dias. Então dizem que um atleta ele só suporta nessa posição 30 minutos. Ronildo, e nós aqui da empresa? Ó, cara, vocês conta aí no máximo 15 minutos. 5 minutos nessa posição, você vai já sentir muito incômodo, muita dormência nos membros superiores e nos membros superiores. O que podemos fazer? Então, a ideia é resgate. Por isso que a norma lá atrás fala que na análise de risco tem que levar em consideração no planejamento, tem que levar em consideração o resgate. E tem que levar em consideração a suspensão por causa desse problema. Então, eu não sei quanto tempo o bombeiro chega na sua empresa. Talvez em 5 minutos vai resolver, mas talvez tem empresa aí que passa meia hora, 40 minutos e o bombeiro não consegue chegar. Então, não adianta ter o trabalhador aqui com trava-queda, todo equipado como está nessa foto, e não ter um plano de trabalho, um plano de resgate para tirar ele. Então está aqui uma foto minha aqui no treinamento. Já queria mandar um alô para a galera da Compel da Paraíba, né, que onde realizamos esse treinamento aqui de trabalho em altura com noções de resgate. Então o que fazer é resgatar a vítima, tentar retirar ele com técnicas específicas. Então, pessoal, estamos chegando ao fim da nossa videoaula com o tema suspensão inerte. Acredito que ficou bem claro essa situação que é perigosa e que ficou também claro sobre a importância de ter realmente aquele planejamento que a norma pede, aquele planejamento de salvamento, de resgate, de ter um planejamento realmente eficaz. Então estamos terminando, está aqui o nosso e-mail aqui para contato, comercial@demaisseguranca.com.br, telefone para contato 82 30 37 12 52. Um grande abraço, fiquem com Deus.